Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Hoje vamos continuar falando de um assunto muito interessante, sobre as revelações de Fátima. Desta vez, com sua relação com o apostolado e a vida da beata Helena Aiello. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes vamos pedir que cada um de nós lute contra si mesmo. Lute contra a sua própria vaidade, sua própria preguiça, não é? E lute pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. E uma das formas que nós fazemos isso de forma mais patente é através da oração do rosário. Já rezaram o seu rosário hoje? Rezem, tá bom? Precisa que seja rezado. Precisa que seja meditado. Não é só vã repetição. Então vamos pedir a proteção e o amparo da Virgem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, se vocês gostam do meu conteúdo, eu peço que você faça o triplo C, como fazem o pessoal lá do canal de heróis, né? Os canais de heróis, os canais nerdolas, o pessoal sempre pede. Curta, compartilhe, né? E inscreva-se. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. CCI. Curta, compartilhe, comente e inscrição. Muitas vezes o pessoal se inscreve e não curte, ou curte, não se inscreve, ou compartilha e não curte, nem se inscreve. Então, gente, vamos procurar sempre fazer com que esse canal tenha sua visibilidade, tendo em vista que temas religiosos sempre são colocados em shadowban pela plataforma, tá bom? Pedir também a vocês, quem puder ajudar o apostolado lá do seminário do Imaculado Coração de Maria, que precisa de mais alojamentos para receber novas vocações, novos seminaristas que precisam ser formados. O espaço está muito pequeno, muita gente está chegando, todos os seminários tradicionais do Brasil estão recebendo sempre, cada vez mais, novas vocações. Novos padres da tradição estão em formação. Seminários modernos estão vazios. Talvez um bom seminário neocon esteja com um pouquinho mais de gente, mas o geral são os seminários tradicionais, todos, quer sejam os da fraternidade, quer sejam os da resistência, estão abarrotados. Só que não tem espaço, precisa crescer, precisa essa formação ser mais abrangente. Para isso precisa de novos alojamentos. Então tem a vaquinha que eu vou disponibilizar aqui na descrição, tá bom? A vaquinha do Seminário Imaculado Coração de Maria. E lembrando vocês também que, por favor, né, cliquem nos sites, né, nas comunidades do Padre David Nas, que basicamente é do Para Que Ele Reine, o site, e também tem no Instagram e no YouTube, Para Que Ele Reine, Padre David Nas, e também do Padre Fábio Calisto, que trata de história da igreja e catecismo. São maravilhosos. Tá bom? Também, como sempre, vou deixar na descrição. Tá bom? E quem puder também contribuir com este canal, por favor, a chave Pix também está na descrição. Então, meus queridos, vamos falar da irmã Helena Aiello e sua estreita ligação com a mensagem de Fátima. Antigamente existia o Sensus Fidei. Sensus Fidei era um site da tradição muito bom. Eu tenho aqui algumas impressões que eu fiz do site Sensus Fidei, né? Inclusive com a matéria que eu vou ler. Eu vou ler e comentar um pouco a partir de agora, né? Essa aqui foi publicada no dia 13 de outubro de 2016. Né? Fátima atualizada pela irmã Helena Aiello. Comunismo, modernismo, punição divina e o triunfo de Maria. Né? Olha só o que é a chamada da publicação. Uma pena que não tenha mais esse site maravilhoso. O verdadeiro perigo hoje não é o comunismo ou o Estado Islâmico, que produziram e produzem mártires com a sua perseguição sangrenta,
mas o americanismo modernista que produz apóstatas e depravados com sua corrupção doutrinal e moral interna no ambiente católico e eclesial. Este americanismo modernista foi muito influenciado pela sinagoga de Satanás, que é o judaísmo talmudista, tá bom? Tendo sempre isso em mente. Então vamos aqui a uma matéria que eles pegaram no Cici Nonou, no Adelante La Fé, que na época foi traduzido pelo site Sensus Fidei. Fala que o Monsenhor Francesco Spadafora foi o diretor espiritual da beata irmã Helena Aiello, que viveu entre 1895 e 1961. Fundadora das Irmãs Mínimas da Paixão, que desde o dia 2 de março de 1923 até 1961, reviveu de maneira dolorosíssima a paixão de Jesus e teve algumas revelações privadas, as quais foram uma atualização do segredo de Fátima. Olhem só como escreve o mesmo Spadafora. E, portanto, da luta perene entre a Virgem e a serpente, que está lá em Gênesis 3, versículo 5. A cidade de Deus e a cidade de Satanás. Santo Agostinho, de Civitate Dei, com a periódica e aparente mais efêmera prevalência das forças do mal. Então, a sinagoga de Satanás contra a Igreja de Cristo. Spadafora escreve: na luta violenta, sangrenta e implacável que o judaísmo levará a cabo contra a Igreja, esta não sucumbirá. Mas aquele, o judaísmo talmudista, ele vai sucumbir, não vai ser a Igreja. A Igreja vai sofrer grandes danos. Isso está descrito desde a Sagrada Escritura. Passou pelos grandes santos que também falaram isso, tá bom? Os grandes santos da igreja sempre falaram da constante luta entre as duas cidades e da sinagoga de Satanás. Quem ganhou muita projeção, claro, foi São João Evangelista no Apocalipse, que fala muito da sinagoga de Satanás e na sua ação nefasta no mundo. Então, a perseguição acompanhará sempre a igreja, que sairá vitoriosa e purificada. São João, parte do inimigo então vigente, né? Escreveu o Apocalipse por volta do ano 90, 95. O verdadeiro perigo não é tanto a violência do exterior como da desunião interna, a flexão da pureza da doutrina e o relaxamento dos costumes. A igreja tem sido e sempre será perseguida pelas forças do mal, mas saiu e sairá sempre vitoriosa e purificada. A sua arma invencível é a oração, não tanto a ação radical, como recentemente vociferam alguns, né? A finalidade imutável do seu fundador é a doutrina evangélica e a doutrina evangélica. A mensagem de Fátima está perfeitamente em linha com o Apocalipse de São João. Como diz esse Monsenhor Spadafora, Fátima e la peste del socialismo, Roma Giovanni Volpe Editore, 1974, páginas 15 a 17. O perigo real. A sinagoga de Satanás, ou anti-igreja, sempre perseguiu Cristo e a sua igreja, até alcançar o seu vértice. Lembre-se que a apostasia predita na terceira parte do mistério de Fátima, fala que a apostasia desce do cume para depois desce para as autoridades da hierarquia que estão abaixo e para os leigos. Não é? Então, isso até alcançar o seu vértice. E alcançou o vértice especialmente com o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. E a reforma litúrgica, ou a reforma da missa, tragicamente ocorrida a partir de 1969. O plano da seita secreta, né, modernista, como a denomina São Pio X no motu próprio Sacrorum Antistium, de 1º de setembro de 1910, de corroer a igreja a partir do interior, tornou-se realidade dramática e misteriosamente iníqua. O verdadeiro perigo hoje não é tanto o comunismo ou mesmo o radicalismo da extrema esquerda, o radicalismo do comunismo ou o radicalismo islâmico.
que produziram e produzem até hoje, claro que é um problema, mas produzem até hoje realmente muitos mártires, né, com a sua perseguição sangrenta. Mas também o americanismo modernista, centrado, claro, baseado sobre a sinagoga de Satanás, que produz apóstatas e depravados com a sua corrupção doutrinal e moral interna no ambiente católico e eclesial. Olhem bem, ele não está dizendo que o comunismo e o islamismo não sejam problemas, ele está dizendo que sim, são graves problemas, mas a influência do liberalismo ocidental e a frouxidão dos costumes e da fé é que realmente gera mais danos dentro e que se infiltrou esse liberalismo no corpo, né, no corpo da hierarquia da igreja. É triste dizer isso, é triste reconhecer isso, mas é necessário. Uma doença só se trata a partir de um diagnóstico. O comunismo tem que ser combatido? As falsas religiões têm que ser combatidas? Sim, claro. Mas o liberalismo ocidental e o judaísmo talmúdico têm que ser também expostos. É preciso. E isso os continuistas não fazem. E não vão fazer. Tá bom? Não fazem e não vão fazer. Aí vamos para Fátima, 1917 até 1958. Espada fora, tendo resumido o conteúdo das revelações de Fátima, de 1917, acrescenta a mensagem que a irmã Lúcia recebeu em 28 de maio de 1958. E é assim, entre aspas. Depois da segunda metade do século XX, Satanás reinará nos postos mais altos, conseguirá introduzir nos mais altos escalões da igreja. Introduzir-se nos mais altos escalões da igreja, repito eu. Em nenhum lugar do mundo existe ordem. Deus punirá o mundo com maior severidade do que o fez com um dilúvio universal. Também para a igreja virá o período de suas maiores provas. Cardeais se oporão a cardeais. Opa! Bispos a bispos. Satanás marchará em suas fileiras e grandes mudanças acontecerão em Roma. A igreja será ofuscada. Aquela visão, né, do eclipse da igreja. O milagre do sol também, que Pio XII também viu lá nos jardins do Vaticano. A igreja, o sol é a igreja, que sai do zênite, né, e rodopia. O sol como louco, rodopia como louco. O sol é a igreja, a imagem da igreja. Né? Então esse é o eclipse da igreja. Então a igreja será ofuscada. Uma grande guerra. Opa! Uma grande guerra. Quem já viu os vídeos anteriores sobre o resumo do terceiro segredo de Fátima, vai ver lá também. Está predita essa questão da guerra. Vai acontecer uma grande deflagração, uma grande guerra. Que será desencadeada depois da segunda metade. Ele dá um marco a partir de quando? A partir da segunda metade do século XX. Fogo e fumaça cairão do céu. Opa! Deus punirá o mundo muito em breve. Muitas nações desaparecerão da face da terra. Lembrem-se que nas duas primeiras partes do Segredo de Fátima, Nossa Senhora fala do aniquilamento de nações. Então, aqui já fala, né, que muitas nações desaparecerão da face da terra. Nações sem Deus serão o flagelo escolhido por Deus para punir a humanidade. Nações sem Deus. Nações sem Deus. Quais são essas nações sem Deus? Que serão realmente o flagelo, também já foi dito nos outros vídeos. Rússia, China. Tá bom? Então serão os flagelos escolhidos por Deus para punir a humanidade. O demônio está preparando a batalha decisiva contra a Virgem, provocando a queda das almas religiosas e sacerdotais. Valor das revelações privadas. Isso aqui é interessante. Nós, como católicos, só somos vinculados realmente a reconhecermos e a nos dobrarmos diante da revelação pública que acabou. Realmente a revelação pública se encerrou com a morte do último apóstolo, São João Evangelista. Mas as revelações privadas, elas têm que ser pelo menos
acompanhadas, ouvidas e observadas. E devemos buscar nos instruir a respeito delas, tá bom? É o valor das revelações privadas. Agora, se é verdade que não se deve confundir a revelação divina e pública, concluída com o Apocalipse de São João por volta do ano 95, na verdade é um pouco depois, com a morte de São João, por volta do ano 100, 102, 103, 104, que se deve crer com fé sobrenatural. Revelações privadas, as quais não devemos dar um parecer favorável de fé sobrenatural, no entanto, se elas não contêm nada contrário à fé e à moral, podemos valer-nos delas para nosso crescimento espiritual e não devem ser negligenciadas. Os continuistas, eles gostam muito de falar mal das revelações privadas. Aquilo ali não obriga a ninguém a aderir. Não podem ser negligenciadas, tá bom? Fátima é revelação privada? É. Mas se disseminou de tal forma que, apesar de não ter ganho status de revelação pública, foi chancelada por um milagre. Foi um milagre do sol, sem contar as várias curas que aconteceram, tá bom? Inúmeras. Então não podem, não devem ser negligenciadas para que nós possamos aumentar a nossa fé e também crescermos na moral. O padre dominicano espanhol, Espadafora, continua, né? Não se deve rejeitar sem mais uma revelação privada porque algumas de suas partes ou algum detalhe sejam evidentemente falsos. Pode ser que o restante seja verdadeiro. Aí quem fala é Antônio Royo Marim, na Espadafora. Antônio Royo Marim, Teologia de la Perfección Cristiana, Madrid. Muito interessante, na BAC. Agora vamos falar de Helena Aiello mesmo, da pessoa dela. Helena nasceu em Montalto Uffigo, Cosenza, em 16 de abril de 1895 e morreu em Roma em 1961, em 19 de junho de 61, para ser mais preciso. Suas revelações ou mensagens sobrenaturais começaram em 1923, mas não foram transcritas até 1937. A partir de 1938 até 1961, ano de sua morte, passaram a ser transcritas e Monsenhor Francesco Espadafora, além de ter conhecido e dirigido pessoalmente a irmã Helena, também se valeu de seus manuscritos no livro acima mencionado para descrever o conteúdo das mensagens ou revelações privadas da Santa Monja. Precisamente, a abordagem adotada por Espadafora para discernir a veracidade das visões de irmã Helena é a sua realização. O primeiro exemplo de mensagem profética de Aiello é a carta que escreveu em 23 de abril de 1940 à irmã de Benito Mussolini, Edvige Mantini Mussolini, de que Mussolini deve manter a Itália fora da guerra. Se o fizer, obterá favores extraordinários. Pelo contrário, ele decidiu declarar guerra, o que aconteceu em 10 de junho de 1940, cerca de 2 meses após a carta da Beata Aiello, nota do editor, né? Mas sabemos que, se não a evitar, será punido por minha justiça. Vertido em 25 de julho de 1943 e 28 de abril de 1945, né? Que aconteceu em 25 de julho de 43, quando ele foi deposto, e 28 de abril de 45, quando ele foi executado por partisans italianos, né? Guerrilheiros esquerdistas, comunistas italianos. Em uma carta posterior, em 15 de maio de 1943, a Edvige Mantini Mussolini, irmã Helena escreve: dizei ao Duce que este é o último aviso que o Senhor lhe envia. Ainda podes ser salvo, colocando tudo nas mãos do Santo Padre, que na época era Pio XII. Se não fizer, a justiça divina sobrevirá repentinamente sobre ele. Em breve cairá, como de fato aconteceu, né? Essa carta foi escrita em 25 de julho de 43, 2 meses depois, Mussolini foi deposto. Em outra carta de 1942, a Santa Monja prediz as circunstâncias exatas que sinalizariam o fim da Segunda Guerra Mundial. Entre aspas, vamos lá?
haverá um fogo jamais visto, e em seguida a guerra terminará. Como diz Monsenhor Espadafora, que comenta, quando os americanos lançaram as bombas atômicas em 6 e 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima e Nagasaki. O céu foi inflamado e sinistramente iluminado pelo grande cogumelo atômico que queimou mais de 150 mil homens das duas cidades japonesas. Pior do que nos tempos do dilúvio universal. Em 8 de dezembro, festa da Nossa Senhora da Conceição. Em 8 de dezembro de 1956, a Beata de Úfugo recebeu uma mensagem muito atual como complemento das de Fátima, que diz assim, entre aspas, vamos lá a mensagem? Os homens ofendem demasiado a Deus. O mundo está totalmente devastado, porque se tornou pior do que na época do dilúvio universal. Todas as nações serão punidas, porque são muitos os pecados que, como uma maré de lodo, a tudo cobrem. Muito sangue será derramado e a igreja sofrerá muito. A Itália será humilhada, purificada no sangue e deverá sofrer muito, porque são muitos os pecados desta nação. Não podeis imaginar o que sucederá. As ruas estarão encharcadas de sangue. O Papa sofrerá muito, mas não tardará o castigo dos ímpios. Aquele dia será terrível. Monsenhor Francesco Espadafora conclui assim sua breve exposição sobre a Beata de Úfugo. Jesus serviu-se desta escolhida para transmitir-nos o anúncio profético sobre o tremendo castigo que ameaça a humanidade, conforme descrito no terceiro segredo de Fátima. Irmã Helena nos comunica, além disso, o que se refere à Itália. Vamos lá? Tremendos castigos sobre a Itália. Estes anúncios sobre o futuro da Itália, tomados desde 1943 a 1961, são resumidos por Espadafora em sua obra Fátima e a Praga do Socialismo, a partir da página 69 à página 81. Irmã Helena Aiello insistentemente pronuncia. Primeiro, a corrupção dos costumes do mundo e particularmente na Itália. Segundo, a corrupção generalizada entre os jovens. Terceiro, a confusão e o deslize entre o próprio clero da igreja. Ela prevê também que um povo avançará a partir do Oriente para a Europa, invadindo a Itália até Roma, e que os sacerdotes religiosos e outras pessoas inocentes serão assassinadas barbaramente e as igrejas destruídas. Que a guerra atômica começará de madrugada e durará cerca de 3 dias ou 70 horas, e cerca de 2/3 da humanidade perecerá. Nossa! 6. Que o pecado manchará até mesmo as almas das crianças. 7. Que a punição será lançada sobre o mundo pelas mãos dos anjos, e aqueles que não se arrependerem de seus pecados serão todos submersos em um mar de fogo. Mar de fogo. Opa! O fogo que sai da espada do anjo e as chamas que saem e que se dirigem à terra, que Nossa Senhora com raios impede com que essas chamas atinjam a terra. Olha só a ligação com Fátima. Mas vai ter um momento que a justiça divina vai dar um basta. Né? 8. Que a igreja é perseguida não só exteriormente, mas em seu interior surgem também falsos profetas que circundam a igreja de Cristo na terra. O demônio desencadeou a mais terrível batalha contra Deus e a igreja. Então, falsos profetas circundam a Cristo na terra, que circundam a igreja, e alguns, aliás, muitos, estão na hierarquia. 9. Que o pecado de impureza, convertido em arte sedutora e diabólica, atingiu o cume. A maioria dos homens vive na lama. Não há esperança para uma era de paz. O mundo inteiro estará em guerra. 10. Que o tempo não está longe e o mundo se tornará um vulcão de fogo. O tempo presente é um dos mais terríveis e pode ser chamado a hora de Satanás. 11. Que a inocência das crianças é minada. Olhai, os anjos, tendo em suas mãos recipientes cheios de fogo, estão prestes a despejá-los sobre o mundo. Este terrível flagelo
virá nas primeiras horas da manhã. O céu se tingirá de vermelho. A tempestade será de fogo. Várias nações devem desaparecer. 12. Que o leão que ruge, que é o diabo, avançará sobre a cátedra de Pedro para difundir os seus erros. Isso foi predito em 22 de agosto de 1960 por irmã Helena Aiello. O mundo caiu muito baixo e tem necessidade de castigos para ser purificado. Agora vamos às vozes dos papas. Pio XII previu: quase toda a humanidade tende agora a dividir-se em dois campos opostos, com Cristo ou contra Cristo. O gênero humano se vê hoje em um momento sumamente crítico, do qual seguirá ou a salvação em Cristo ou a mais espantosa ruína. Encíclica Evangelii Praecones, de 2 de junho de 1951. Estamos na batalha final entre a igreja e a anti-igreja. A situação atual é pior do que a que precedeu a destruição da Torre de Babel, o dilúvio universal e a destruição de Sodoma e Gomorra. Em 13 de maio de 2010, em Fátima, Bento XVI disse: possam estes 7 anos que nos separam do centenário das aparições apressar o prenunciado triunfo do Imaculado Coração de Maria. Fecha aspas. Mas o triunfo do Coração Imaculado de Maria, segundo revelou a Virgem aos pastorinhos da Cova da Iria, será precedido, né, por uma terrível provação e martírio dos bons, nações aniquiladas e um Papa martirizado. João Paulo II disse em Fátima, em 13 de maio de 1982, as ameaças quase apocalípticas que pesam sobre as nações e a humanidade, e em 1994 declarou Vittorio Messori que as palavras da Virgem de Fátima parecem próximas de seu cumprimento. É um livro interessante. Soti, em seu muito interessante livro La Profezia Finale, cita a beata Catarina Emmerich, que em 13 de maio de 1820 escreveu: tive uma visão de 2 igrejas e 2 papas. A igreja maior era uma igreja estranha, não querida pelo céu, uma falsificação da igreja. Eu a vi crescer e vi hereges de todas as condições irem a Roma. Mas eu vi uma igreja pequena e perseguida, que é a verdadeira igreja católica. Soti também cita as aparições da Virgem em Quito, Equador, a irmã Maria Francisca de Jesus Torres e Beriochoa, e escreve que a Virgem, no longínquo século XVII, pediu às almas consagradas que se imolassem pelos homens do século XX, que serão as preferidas de seu coração, porque naquele período o inferno se desencadearia e muitas almas se perderiam. Soti termina citando as 15 aparições de Nossa Senhora em Civitavecchia, em 1995, na aldeia de Pantano, onde agora se encontra a igreja de Santo Agostinho, nas quais a Virgem falou de uma ameaça de conflito nuclear entre o Ocidente e o Oriente. Estas são revelações privadas, mas foram aprovadas pela igreja, portanto não se lhes deve dar um assentimento de fé, mas tampouco é lícito desprezá-las. Antônio Soti alega que, segundo o padre Joaquim Alonso, o arquivista oficial de Fátima, no Terceiro Segredo, fala-se de um estado crítico da fé, de lutas intestinas no seio da igreja e de graves negligências pastorais da alta hierarquia, de deficiências da hierarquia. E é interessante notar que a palavra deficiência, ou défaillance, no dicionário Larousse, tem os seguintes significados: incapacidade de desenvolver plenamente o próprio papel ou função, inabilidade, perda súbita e momentânea de uma faculdade. Antônio Soti, La Finale Profecia, citação da página 26. Em uma conversa entre irmã Lúcia e padre Agostinho Fuentes, que ocorreu em 26 de dezembro de 1957, a vidente disse: o castigo do céu é iminente. Deus decidiu dar ao mundo os 2 últimos remédios contra o mal, que são o rosário e a devoção ao seu imaculado coração. Não haverá outros. Quando ele vê que o mundo não presta atenção às suas mensagens, então nos oferece, com certa apreensão, a última possibilidade de salvação: a intervenção de sua Mãe Santíssima. Falo com uma certa apreensão, porque se este último recurso tampouco não tiver êxito, não poderemos mais esperar nenhum tipo de perdão do céu. Não nos esqueçamos que Jesus Cristo é um filho muito bom e não nos permitirá ofender e desprezar sua mãe. Antônio Soti,
La Finale Profecia, página 28. Conclusão. Os males previstos fazem menos dano. Mala previsa minus feriunt. Porque temos a possibilidade de recorrer à oração, à penitência e à conversão sincera. Agora não se pode nada mais além disso. O mal é agora mais potente do que as almas fiéis que sinceramente buscam a Deus. Mas a onipotência divina sabe tirar de todo mal um bem maior. É com esse espírito de contrição, unido à confiança, que devemos enfrentar a prova final que paira hoje sobre nossas cabeças. A situação no Oriente Médio, não é? A situação na Ucrânia, de Putin, né? Então, meus queridos, Nossa Senhora adverte todas essas coisas e irmã Helena Aiello, através de suas revelações privadas, não é? E também a irmã Lúcia, também citada aqui no final, nos levam a meditar e a refletir as situações, né, em que em breve estaremos mergulhados. No que estamos passando agora é apenas o início das dores. Não é nada ainda diante daquilo que vai se apresentar nos próximos anos. Como eu não tenho mais a fonte a fonte mais online, está aqui ó, o Sensus Fidei, ó, o artigo do Sensus Fidei, a foto da irmã Helena Aiello, tá bom? E infelizmente esse site não está mais disponível. Então, meus queridos, o que eu recomendo? Oração, penitência, estudo da sã doutrina. E por falar em estudo da sã doutrina, aí fala da questão da perda da inocência das crianças. Meus queridos, vocês que têm filhos, vocês que têm netos, vocês que têm sobrinhos, por favor, acessem o site do Instituto São Carlos Borromeu e tenham acesso a esse material maravilhoso do site, né, do Instituto São Carlos Borromeu. Vocês podem fazer o pedido de módulos, aqui mesmo é para o primeiro ano do ensino fundamental, que ensina as crianças a lerem e a escreverem, e acima de tudo também ensina muitos valores, cantigas de roda, não é? Hinos pátrios, hinos religiosos, aqui o coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria. E aqui o santo que dá nome ao Instituto São Carlos Borromeu. Tá bom? São materiais fantásticos que não ajudam não somente a quem faz homeschooling, tá bom? Mas ajudam também a quem quer complementar o estudo de seus filhos e contrapor aquilo que é dado equivocadamente nos estabelecimentos de ensino que temos hoje. O que mais se ensina é o ódio à igreja hoje em dia, é a diversidade, né? E a falta da piedade, ou zombaria sobre a piedade, tá bom? Então, adquiram esse material que vocês vão ter, inclusive, um cupom de desconto Tradição 5. Se vocês colocarem Tradição 5 no cupom de descontos, vocês vão obter um desconto de 5%. Lembrando que no pagamento com Pix ainda dá mais desconto também, tá bom? Mas salvo engano, mais 5%. Se você então colocar esse cupom de desconto e pagar no Pix, você vai ter 10% de desconto, tá bom? Tradição 5. Tudo eu vou deixar aqui na descrição do canal, tá bom? Meus queridos, peço orações por este apostolado, peço orações pela igreja, peço orações também pelo Mosteiro da Santa Cruz e por Dom Tomás de Aquino, que é um homem realmente que desenvolve um trabalho maravilhoso, não é, de recuperação e de disseminação da reta doutrina católica, tá bom? Meus queridos, é isso. Um grande abraço. Por favor, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam neste canal para terem sempre novidades e ficarem atualizados, tá bom? Um grande abraço a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.